Olá, caríssimos alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula de Direito Constitucional. Agora nós vamos tratar da origem do Estado Social de Direito. Pois muito bem, vamos relembrar que a origem do Estado Liberal de Direito se dá com a Revolução Francesa de 1789 e o surgimento dos documentos que marcaram esse período. Primeiro, a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição Francesa de 1789 e o próprio Código Civil de 1804 de Napoleão Bonaparte. Estes três documentos consolidam no Ocidente a ideia de Estado liberal de direito. Estado liberal porque é o Estado da lei, onde a Constituição é a norma máxima desse modelo de Estado. No modelo de Estado anterior, o Estado monárquico, que era o Estado desportista, quem mandava era o rei, era o imperador, era Luís XVI. Portanto, não havia um Estado consolidado onde a Constituição era a lei maior. Somente após a Constituição Francesa é que surge o modelo de Estado contemporâneo. E nós vimos na última aula que a Primeira Grande Guerra Mundial aconteceu de 1910 a 1914. Pós esse período, surge no México, em 1917, a figura de Estado Social de Direito, onde o elemento social é muito importante para que a norma jurídica passe por um processo de humanização. Na Europa, em 1919, na Alemanha, surge esse modelo de Estado social na lei que vai dar origem à Constituição Alemã de 1919, na Baviera Antiga, que é a cidade de Weimar. A cidade de Weimar, então, reúne o conjunto de legisladores da Alemanha para fundar um novo modelo de Estado, o Estado Social de Direito. Esse modelo de Estado Social de Direito é capaz de trazer para a Constituição aquelas pessoas que estavam relegadas pelo modelo de Estado liberal. Os valores anteriores da liberdade, da igualdade e da fraternidade, vocês sabem muito bem, não serviram a todos indistintamente, mas apenas à burguesia. Saúde, educação, transporte, moradia, serviços públicos são elementos que serão implementados pelo modelo de Estado Social de Direito a partir da Constituição de Weimar de 1919. Vocês viram muito bem que na década de 20 surgiram os modelos de Estado fascista, né? O nazifascismo, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, de certo modo dificultou aí a implementação do Estado Social de Direito. No entanto, na lição do maior constitucionalista brasileiro ainda vivo, o professor Paulo Bonavides, ele vai afirmar que em cada estado no século XX, cada estado implementou o seu modelo de Estado Social de Direito. E aqui nós estamos falando dos países do mundo ocidental apenas. Nós sabemos que após a Segunda Grande Guerra Mundial, surge a Declaração de Direitos de 1948, que vai organizar políticas e entendimentos para que a paz seja celebrada entre os países no pós-Segunda Guerra, que causou grandes desgraças para o mundo todo. Na Alemanha, surge uma nova Constituição, que é a Lei Fundamental de Bonn. A Lei Fundamental de Bonn vai reafirmar aqueles direitos já consagrados pela Constituição de Weimar de 1919 e certamente irá criar outros direitos que serão havidos como direitos fundamentais, direitos básicos da pessoa humana. E é muito importante que nós tenhamos claro que esta Constituição, Lei Fundamental de Bonn, irá inspirar as outras constituições do mundo ocidental. São exemplos da própria Carta da Argentina, a própria Carta
da Itália, de Portugal e também da Espanha e, por último, a Constituição Federal de 1988, a Constituição Federal Brasileira. A Constituição Federal Brasileira instala um modelo de Estado Social de Direito inspirada pela Constituição portuguesa, que, por sua vez, já trazia esses elementos sociais para o direito brasileiro. Meus amigos, é importante fazer aqui uma lembrança aos senhores que em 1934 surge aquela Constituição aqui no governo de Vargas, portanto de Getúlio Vargas, que trazia o elemento social e a preocupação já com as políticas públicas, as políticas sociais. Portanto, o que vai diferenciar a lei do Estado Liberal de Direito é o conteúdo da liberdade econômica que preside a Constituição do Estado Liberal de Direito, que surge pós-Revolução Francesa. Já o que muda com a Constituição Social é trazer para a Constituição lei fundamental de Bonn, tá certo? Inspirações e direitos sociais, direitos humanísticos, que vai permitir que todas as pessoas participem do processo de implementação de políticas públicas. E não somente a burguesia tenha esses direitos assegurados em sua base de formação contemporânea. Portanto, o Estado contemporâneo de direito surge com a Revolução Francesa de 1789, passa por uma reestruturação, surgindo aí o Estado liberal, com os documentos franceses fortemente influenciados pela doutrina liberalista de seu tempo e dos valores que presidiram a Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A Constituição de 1919, lá na Baviera, Constituição de Weimar, ao lado da Constituição do México de 1917 e a Constituição alemã, Lei Fundamental de Bonn, fazem surgir e planificar no Estado contemporâneo o Estado Social de Direito, ao qual o Brasil foi se espelhar em sua Constituição de 1988. Convido você a continuar com as nossas aulas e na próxima aula nós vamos introduzir a todos os alunos na figura do Estado de Direito brasileiro. Um abraço do amigo e do professor Francisco José.